A Polícia Civil continua as investigações da chacina que deixou 13 pessoas mortas na virada do ano em Campinas. Um crime que chocou toda a cidade e também o país. Sidney Ramis de Araújo estava transtornado com o processo de divórcio com Isamara Fillier. Uma semana antes de dizimar a família dela, o técnico em laboratório planejou tudo em detalhes. Em um áudio deixado em um gravador localizado pela Polícia Civil no carro dele, Sidney pede desculpas pelo crime que iria cometer. Quero pedir desculpa até mesmo para polícia, por resgate. Vou gerar muito transtorno para vocês. Vocês não vão nem conseguir almoçar direito, né? Ter descanso do almoço no Natal. A ideia inicial era que a chacina acontecesse na noite de Natal, mas por algum motivo que ainda não é conhecido, o crime só foi cometido na noite de Ano Novo. Assim que entrou na casa, Sidney começou a atirar em todos que apareciam pela frente. Isamara e o filho, João Victor, foram os últimos baleados dentro de um quarto onde tentavam se esconder. Todos os corpos foram enterrados ontem no começo da tarde no cemitério da Saudade, em Campinas. A Polícia Civil agora busca a atual namorada de Sidney. Em uma outra mensagem dirigida a ela, o homem pede para que seja esquecido. Você foi um anjo que apareceu na minha vida. Peço desculpa, perdão, e peço que vocês toquem a vida. Te peço que você nem lembre de mim, que vocês nem comentem de mim na mesa. Isamara registrou 3 boletins de ocorrência por ameaça de agressão. Na justiça, durante o processo de separação, levantou a suspeita de que Sidney teria abusado sexualmente de João Victor quando ele tinha 3 anos de idade. Não houve uma comprovação física, mas por conta do comportamento, o juiz decidiu restringir as visitas, que aconteciam a cada 15 dias, sempre aos domingos, das 9 da manhã ao meio-dia, em locais determinados por Isamara. O assassino, então, passou a gravar todos os encontros, sempre marcados pela tensão do relógio. Isa, por causa de quantos minutos você vai brigar comigo, Isa? Por causa de quantos minutos você vai brigar comigo? Tá? Não chora, não. Para a psicóloga forense Maria de Fátima dos Santos, a disputa judicial após a separação pode ter sido um estopim para que Sidney planejasse a matança. Apesar disso, ela afirma que o técnico em laboratório era um psicopata em potencial. Quando ele fez a carta, ele procurou, de alguma forma, se justificar diante das pessoas em relação à barbaridade que ele iria cometer. Ele trata as mulheres de uma forma extremamente vulgar e pejorativa, né? Não é só um machismo de desqualificação, é muito mais do que isso, é de ódio. Pelas características do crime, né? De premeditação, né? De toda uma preparação e uma organização para cometê-lo, então é alguém que havia, sim, né, planejado minuciosamente esse crime. É muito comum que psicopatas eles mostram uma imagem social muito diferente do que eles são de fato dentro de casa. Para tomar uma atitude violenta como essa, não seria alguém pacífico, alguém que não fosse afeito à violência. Então, era sim uma pessoa violenta. Além do áudio, Sidney digitou no computador uma carta para amigos e ao próprio filho. Diz que não tem medo de morrer, que a culpada de todo o sofrimento dele é Isamara e que toda a família merece pagar por isso. Tudo bem, eu posso até ser um monstro, mas ela foi muito mais monstra do que eu, usando uma criança para querer prejudicar o pai. Meu coração tá seco, tá duro, eu vou pro inferno, eu sei que eu vou pro inferno. Nossa, é uma história impressionante, né? E o repórter Felipe Pereira está no 3º Distrito Policial e traz mais informações pra gente. Oi, Fê, como é que tá a investigação aí desse caso absurdo? Olha, Vanessa, a polícia agora está tentando identificar de onde veio a arma, a pistola 9mm semiautomática que o Sidney Ramis de Araújo teria usado ou usou, né, para cometer toda essa chacina. A informação que se tem é que essa arma foi conseguida com a família de um policial militar que também teria tirado a própria vida. Mas essa é uma informação que não está muito especificada. Na carta que o Sidney escreveu, diz apenas que raspou a numeração, que não queria que o comprador
comprador, ou a pessoa que vendeu, na verdade, seja identificado, porque, segundo as palavras do Sidney, a pessoa precisava de dinheiro. A gente está aqui ao vivo no 3º Distrito Policial, aguardando a movimentação dos investigadores. Os investigadores saíram daqui por volta das 9h30 da manhã. Eles não conversaram com a gente, pediram apenas a licença, né, para poder sair aqui com o carro, tal, porque eles estavam saindo em uma diligência, mas eles não informaram exatamente para onde. A gente apurou, e não é uma informação ainda totalmente oficial, né, apenas pura especulação, de que eles teriam ido para a cidade de Bragança Paulista. Bragança Paulista, na região de Jundiaí, fica aproximadamente 80 quilômetros aqui de Campinas. Na cidade de Bragança Paulista mora a atual namorada de Sidney, que inclusive tem toda uma dedicatória feita por ele na carta. Diz que ela é a única mulher que presta, resumindo, né, basicamente aqueles trechos da carta, né? Diz que é a única mulher que presta e tal, junto com algumas outras amigas, enfim, mas detalhes. A namorada, a polícia quer saber dessa namorada se ela por acaso sabia de alguma coisa, se ela sabia de onde tinha sido comprada essa arma, se ela tem alguma informação, inclusive, sobre a origem desse armamento, se de fato é da família de um policial militar ou não. Então a gente está aguardando essa expectativa, né? Existia informação também de que ela seria trazida aqui para o 3º Distrito Policial. Pela demora que os investigadores já, né, têm até esse momento, afinal de contas saíram aqui 9h30 da manhã, agora beira o meio-dia, tudo leva a crer que de fato foram para Bragança Paulista mesmo. Afinal, Bragança fica a uma distância considerável aqui da cidade de Campinas. Agora são 11h56, já se passaram 2 horas aí dessa saída deles aqui da delegacia. Então a gente está aguardando essa movimentação para ver se de fato há alguma novidade com relação a esse ponto da investigação. A polícia também está tentando traçar mais alguns dados, mais alguns pontos do perfil do Sidney Rames de Araújo, para tentar descobrir se por acaso a premeditação veio desde 2012, desde a separação ou desde quando a situação na justiça acabou piorando. A gente sabe que algumas coisas do apartamento de Sidney foram apreendidas e trazidas aqui para o 3º Distrito Policial, mas nós não sabemos exatamente o que. A informação que nós temos é que são documentos e, enfim, anotações e até mesmo roupas do Sidney, mas nós não temos essa confirmação ainda. O delegado não conversa com a gente, diz apenas que a Secretaria de Estado da Segurança que vai informar as movimentações com relação a essa investigação. A gente ouviu os trechos do áudio do Sidney, né, que fala aí sobre a questão da família, as gravações dos encontros com o filho. Afinal de contas, isso é uma medida que muita gente acaba tomando, né, para tentar provar alguma coisa, né, quando num processo de litígio, nesse caso, na separação, uma separação bastante tensa e bastante traumática, como é o caso dessa separação, como foi o caso dessa separação. A polícia também está investigando os outros áudios que são relacionados a isso também, procurando mais arquivos eventualmente nisso. O computador do Sidney também foi apreendido, pelo menos é essa a informação que nós temos. Então tudo isso está caminhando para tentar descobrir mais detalhes sobre o perfil do Sidney, para ver até que ponto ele planejou ou desde quando começou esse planejamento. A gente sabe, a gente viu na reportagem agora, que era para o crime ter acontecido na noite de Natal, mas isso não aconteceu. O motivo disso também vai ser apurado pela polícia, porque que o crime não foi cometido na virada do dia 24 para o dia 25, ou então no almoço do dia 25, como ele deixa entender no áudio, e por que aconteceu na virada do ano. A suspeita é de que na virada ou no almoço de Natal não estavam todos os parentes que ele queria matar. É basicamente isso, de uma forma bem resumida e bem simplificada, é essa a suspeita. Não estavam todos os parentes que ele queria se livrar, como ele fala nas cartas, né? Nas cartas ele é bastante claro, dizendo que quer levar todos daquela família da Isamara. Então, é essa a informação de momento aqui. A gente está na expectativa, claro, se isso acontecer até o final do VTV da gente, a gente traz essa imagem ao vivo aqui para você de casa. Com relação à casa da família, lá na Vila Próstio de Souza, a gente tem uma movimentação de hoje de manhã, a gente deu uma passada por lá. Ainda assim, virou um lugar assim que as pessoas vão lá para lamentar, para chorar. As famílias, os vizinhos ainda estão muito chocados com tudo que aconteceu, não falam mais com a imprensa, evitam esse contato com a imprensa depois de tudo que aconteceu. Passou o estado de choque, né? Agora é o estado da lamentação e o estado de indignação também com relação a esse crime. Na casa do Sidney, no apartamento que fica no bairro Jardim Miranda, cruzou John Boy Dunlop, bem perto ali o apartamento do Sidney.
também nenhum vizinho fala. Existe um áudio de WhatsApp que, teoricamente, foi enviado pelo Sidney para amigos, dando mais alguns detalhes sobre isso. Não se sabe exatamente o conteúdo desse áudio, a polícia está investigando, a informação é de que esse áudio está em São Paulo, com a Secretaria de Segurança Pública. Então são detalhes, são pequenos detalhes que aos poucos ainda vão ser conhecidos. Esse caso, apesar de parecer que está solucionado, ele não está totalmente solucionado, porque a polícia ainda quer saber a arma, justamente de quem veio, por que vendeu e se vendeu diretamente para o Sidney, a relação da namorada atual de Sidney com toda essa história, se a namorada tem eventualmente alguma participação ou não, e outros pormenores para tentar descobrir o que de fato motivou o Sidney a cometer esse crime. A gente sabe, e pela carta é muito claro, de que ele praticamente surtou por conta de todo esse processo judicial envolvendo aí a questão do filho. A gente falou 3 boletins de ocorrência na reportagem, a gente descobriu que existe um 4º boletim de ocorrência registrado, e esse 4º boletim de ocorrência registrado é justamente porque não teria entregue o João Vitor no tempo, no prazo determinado pela Justiça. Inclusive na carta, o Sidney, ele comenta com relação a isso, fala que o filho viu ele sendo preso ou sendo levado por policiais até a delegacia. Então, são pequenos detalhes, mas que tentam montar esse quebra-cabeça gigantesco que envolve essa chacina aqui na cidade de Campinas. Atualização de informação, vítimas que estavam internadas, a informação é que elas já tiveram alta. Um deles, inclusive, está em uma cadeira de rodas, se recuperando dos tiros que acabou levando. A outra vítima levou tiros nas pernas, inclusive foi ele que pulou o muro até e foi para casa de vizinhos para pedir socorro. A informação é que os dois não correm risco de morte, tanto que já tiveram alta e tentam se recuperar desse trauma. Mas claro, né, se recuperar desse trauma é praticamente impossível. A família foi marcada por essa tragédia, viu, Vanessa?